Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o crisol do pastor. O nosso texto principal estudado durante a semana, Salmo capítulo 23, verso 3. Refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender um pouquinho a respeito das veredas ou dos caminhos pelos quais o Senhor nos guia. Existem momentos em que o Senhor Deus vai nos guiar por caminhos retos, sem muito sobe e desce, aquela estrada tranquila, aquela estrada sem muito problema. Mas cá entre nós sabemos que nem sempre o caminho é assim. Existem ocasiões em que o caminho que o pastor vai nos guiar é um caminho um pouco mais acidentado, com muitos altos e baixos, com muitas curvas, com muitos perigos. Essa imagem vai ser apresentada no Salmo 23, conforme estudamos durante essa semana. O Salmo 23 menciona que o Supremo Pastor, ele nos guia, ele nos dirige. Ele vai à frente e nós, como suas ovelhas, vamos seguindo atrás dele. A promessa que ele faz é de que ele vai nos guiar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, mas ao mesmo tempo que ele vai nos levar por caminhos de sombra e morte. De que ele vai nos guiar quando passarmos por esse tipo de caminho. Ele vai nos colocar, por exemplo, nos guiar, inclusive quando estivermos sentados numa mesa perante os nossos adversários. E já vimos nessa semana que essa é uma figura utilizada pelo autor do Salmo, no sentido de poder mostrar que mesmo os inimigos podem voltar a ser amigos, desde que nós estejamos seguindo o Supremo Pastor. Porque o pastor trabalha dessa maneira, de formas completamente diferentes daquelas que nós somos capazes de imaginar. É claro que quando pensamos nesses caminhos pelos quais o Senhor nos guia, nós também podemos ter a certeza de que bondade e misericórdia nos seguirão o tempo todo, porque afinal de contas nós estamos habitando na presença do Senhor todos os dias. E estar na presença do Senhor Deus, vivendo na presença de Deus, isso significa que nós receberemos da parte dele bondade e misericórdia o tempo todo. E por isso poderemos também oferecer a mesma coisa para aqueles que estão à nossa volta. O nosso guia de estudos traz aqui hoje, pelo menos alguns textos, na verdade, de Ellen White, do livro Mensagens aos Jovens, nas páginas 63 e 64, onde ela vai dizer assim: os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasião de terrível perplexidade e provação. Não devem, porém, rejeitar a sua confiança, pois isso é parte da sua disciplina na escola de Cristo. E é essencial, a fim de ser eliminada toda a escória. O servo de Deus deve suportar com ânimo os ataques do inimigo, suas ofensivas provocações e, ao mesmo tempo, vencer os obstáculos que Satanás colocará em nosso caminho. Nós podemos ter a certeza de que, vivendo com Cristo Jesus, sofreremos ataques do inimigo. Mas com isso eu não estou fazendo aquele terrorismo que às vezes alguns cristãos querem fazer. Ah, você se entregou a Jesus, agora a sua vida vai ser difícil, agora vai ser complicado, o diabo vai vir com tudo para cima de você. Gente, problemas e dificuldades nós temos seguindo a Cristo ou não. A diferença que existe entre você estar seguindo a Cristo ou não é que quando você segue a Cristo, você tem Cristo Jesus como teu supremo pastor para te guiar nesses momentos de dificuldade e provação. O que o texto bíblico diz pra gente é que quando a provação vier, a gente pode ter a certeza de que o Senhor Deus vai nos dar o poder necessário para vencermos essas provas. O inimigo faz os seus terrorismos com o objetivo de destruir nossa vida. Mas a promessa que temos da parte do Senhor é de que o Senhor Deus vai transformar mesmo essas coisas ruins em situações boas. Nós vimos no último trimestre o que Deus fez na vida do próprio José. José, enfrentando dificuldades e problemas, a rebelião tentou destruí-lo, mas ainda assim ele foi fiel a Deus, o Senhor, e todo aquele momento de dificuldade e provação que ele enfrentou foi usado por Deus como aprendizado para que ele pudesse assumir a maior função que alguém poderia assumir no Egito depois do faraó. Ou seja, ele mesmo depois vai dizer para os irmãos: o Senhor Deus me trouxe na frente de vocês com um propósito, ele me preparou para poder estar aqui hoje. Uma outra parte do texto vai dizer: mas se em vez de olhar para baixo, as dificuldades, fixarem um olhar para cima,
não desfalecerão no caminho e logo verão que Jesus estende a mão para ajudá-los. Só terão então que dar-lhe a mão em singela confiança e deixar que ele os guie. Ao se tornarem confiantes, se tornarão esperançosos. Essa é a grande esperança que temos. Os problemas e dificuldades vêm, o Senhor Deus estende a mão. E nessa altura, só precisamos, pela fé, segurar as mãos do Senhor Deus e dizer: Senhor, aconteça o que aconteceu, eu não te largo. Lembra do Jó? Quando a própria esposa disse para ele: olha, eu acho que é melhor você abandonar Deus e morrer. Ele olha para ela e diz: você fala como uma louca? A vida toda nós recebemos o bem, agora o mal está chegando, e você acha que eu vou virar as costas para Deus? Não, mas mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é uma coisa simples chamada fé. O texto ainda vai dizer: acharão ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, sincero, simétrico e belo. Satanás não pode tornar de nenhum de nós, de nenhum efeito, a luz que irradia de um caráter assim. O que podemos saber é que toda aprovação que vier sobre a nossa vida, se estivermos guiados ou se estivermos seguindo ao Senhor Deus, vai ser usado de alguma maneira para purificar o nosso caráter. Não tem nada melhor do que as provações e dificuldades da vida para fazer com que nós, de alguma forma, possamos viver a experiência de uma vida centralizada no Senhor Deus. E a última parte do texto vai dizer: Deus nos deu seu melhor dom, sim, seu Filho unigênito, para revestindo-nos da sua própria perfeição de caráter, elevar-nos, enobrecer-nos, habilitar-nos para o lar em seu reino. A certeza que a gente pode ter é de que se nós seguirmos a Cristo nessa vida, quando Cristo Jesus voltar, Ele nos levará para vivermos com Ele nas mansões eternas. O céu deu tudo para que nós pudéssemos ser vencedores. Mas o céu não nos obriga a querer vencer. A vitória vem se tão somente o quisermos. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado porque nela somos incentivados a permanecer firmes no Senhor, entendendo que mesmo as provações e dificuldades que vêm à nossa vida terminarão, de alguma maneira, em bem para aquele que segue a Deus. O crisol, às vezes, está sendo utilizado para poder separar a escória do metal precioso. Ajuda-nos a entender que somente firmemente alicerçados no Senhor alcançaremos a vitória. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?